está? Tudo bem? Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você. Começa nessa manhã mais um café comigo e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações a sua palavra. Amém? Nós queremos falar hoje, querido, a respeito de um texto no Atos, capítulo 16. Ele vai falar um pouquinho a respeito da prisão de Paulo e Silas. E também eu quero fazer menção aqui sobre o que nós estudamos ontem no nosso GCL. A Bíblia diz, querido, nesse capítulo, que Paulo e Silas, eles entram na cidade e aí eles encontram uma escrava. A escrava, ela tinha um espírito de adivinhação e por ter esse espírito de adivinhação, ela era fonte de lucro dos seus senhores. Paulo e Silas ficam incomodados com aquela mulher, porque ela começa a falar algumas coisas a respeito deles, e aí ele vira para ela e ele expulsa aquele espírito de adivinhação. Imediatamente essa moça, ela ficou, restabeleceu ao seu estado normal, e aí aqueles senhores, eles perceberam que a sua fonte de lucro havia cessado. Levam Paulo e Silas presos para a praça. No meio da praça junta-se uma multidão, e ali Paulo e Silas, eles são severamente açoitados. Depois que eles foram açoitados, a Bíblia diz que eles são lançados na prisão e dão ordem ao carcereiro que os vigiem de forma ininterrupta, ou seja, vigiem esses presos. Eles não estavam nem preocupados com os demais, mas aquele, Paulo e Silas, precisavam ficar vigiados. A Bíblia diz, querido, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a orar e cantar hinos de louvor ao nome do Senhor. Aqui eu paro um pouquinho para a gente entender o contexto disso tudo e trazer para a nossa vida no dia de hoje, porque a palavra de Deus, ela não pode ser um livro somente de leitura, ela precisa ser um livro de aplicação. Eu preciso entender o que Deus ele quer falar comigo através da sua palavra. Paulo e Silas, eles não estavam fazendo nada de errado. Paulo e Silas não tinham feito nada de errado. Eles estavam vivendo a sua vida normal, pregando o evangelho, andando pelas cidades e levando as boas novas de salvação. Eles encontram uma moça possessa de um espírito e eles, como manda a palavra do Senhor, eles expulsam aquele espírito. Ou seja, não existia nada de errado na situação deles, não existia nada que fosse contra a pessoa deles. Mas eles estavam fazendo o ordenamento da palavra do Senhor. E por fazer isso, eles foram açoitados em praça pública e foram lançados na prisão. Nesse momento, querido, nós estamos vivendo uma situação adversa onde nós não causamos nada para que isso acontecesse, onde nós não fomos causadores dessa situação, onde nós não fomos causadores dessa pandemia, mas estamos como Paulo e Silas, de repente, aprisionados dentro dos nossos lares, sem ter culpa de nada, sem ter feito nada, mas estamos como aprisionados, presos dentro das nossas casas, sem poder sair, sem poder movimentar, sem poder ir trabalhar, sem poder ir ao mercado com tranquilidade, sem poder estudar os nossos filhos, sem poder, querido, abrir as nossas igrejas para pregarmos o evangelho e fazermos aquilo que o Espírito Santo tem nos mandado. De repente você está dentro da sua casa sem poder sequer sair para dar um abraço num filho, num pai, num parente, num amigo, visitar alguém que você está acostumado a fazer, ou até mesmo viajar, como a gente sempre gosta. Confesso que eu preciso muito viajar, estou com muita vontade. Nos sentimos como Paulo e Silas aprisionados. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e estavam orando. Possivelmente eles olhavam para si e estavam todos machucados, possivelmente muito machucados, algemados, acorrentados. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam e oravam ao Senhor. Eu trago para nós, queridos, uma lição fantástica sobre isso, e ontem nós pudemos falar no GCL a respeito da adoração verdadeira. É que a adoração verdadeira ao Senhor, ela não tem regra, ela não tem
um ditatorial, ela é livre, ela é espontânea e ela nasce de dentro do nosso coração. Eu não posso adorar a Deus só quando eu vivo uma vida satisfatória, só quando está tudo bem, só quando está tudo tranquilo, só quando está tudo amável. Eu preciso adorar a Deus em todo o tempo, e eu preciso adorar a Deus de todas as maneiras, de todas as formas. Eu dizia ontem que a adoração verdadeira do Senhor, ela não é somente cantar, ela não é somente orar, ela não é somente, querido, quando eu estou dentro do templo. A minha vida precisa ser uma vida de adoração a Deus. E quando eu faço, eu agrado o coração de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. E olha só o que aconteceu com Paulo e Silas. Meia-noite, quando eles cantavam e oravam, diz a Bíblia, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. As portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando você abrir a sua boca dentro da sua casa para adorar a Deus, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Quando você, querido, abrir a sua boca para bendizer e exaltar ao nome do Senhor, ao invés, querido, muitas vezes de falar do Bolsonaro, falar do governador, falar do prefeito, falar da China, falar de quem quer que seja, ao invés de você ficar falando da Globo e olhando o que a Globo está dizendo, não, querido, pare com isso, adore a Deus. Adore ao Senhor em todo o tempo, em todo momento, em todas as horas, em todos os lugares, por todas as coisas. Mas, irmão santo, como é que eu vou adorar a Deus na situação que eu estou vivendo? O exemplo está em Paulo e Silas. Se você parar para olhar, eles não tinham motivos para adorar a Deus. Se você analisar o texto, eles não tinham por que adorar a Deus. Se você olhar bem para a situação que eles estavam, eles poderiam inclusive até estar maldizendo a Deus. Olha, Deus, eu estou preso aqui porque eu expulsei um demônio como a tua palavra manda. Mas Paulo e Silas não. Eles entendem que tudo aquilo era propósito de Deus na vida deles. E naquele momento, eles adoraram a Deus. E quando eles adoraram a Deus, grandes coisas o Senhor fez na vida deles. Você está precisando de algo? Adore a Deus. Está precisando de uma vitória? Adore a Deus. Está precisando de uma cura? Adore a Deus. Em todo o tempo, adore a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando na sua vida nesta manhã. E você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Fica aqui mais um cafezinho comigo. Que Deus te abençoe.